Imagine que você sofre de uma doença rara e que não existe nem cura nem tratamento. É uma doença que está sempre apontando para a morte. Essas mães, elas têm 1, 2, 3 filhos com o mesmo problema. Nunca foi dito a elas o risco de ter outro filho com o mesmo problema. Hoje nós temos 13 a 14 milhões de pessoas com doenças raras no país. Quando se fala em 14 milhões de desempregados, as pessoas se assustam, acham um número gritante. A Organização Mundial de Saúde considera a doença rara aquela que afeta até 65 pessoas num grupo de 100 mil. Apesar do número reduzido de indivíduos, as condições que se enquadram no conceito de doença rara são muitas, mais de 6 mil. Não existe tratamento específico para a maioria e nem muito conhecimento sobre elas. O primeiro desafio das famílias é o diagnóstico correto. O tema foi debatido na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Veja agora, no Em Discussão. Meu nome é Patrick Teixeira Dornelles Pires. Tenho 20 anos, nasci com mucopolissacaridose 4A, uma doença do metabolismo rara, grave, genética, evolutiva, degenerativa, multissistêmica, baixa expectativa de vida. É uma doença que está sempre apontando para a morte. Eu estou surdo. Só escuto em virtude do milagre do aparelho auditivo. Tenho opacificação da córnea, órgãos internos inchados, deformações ósseas generalizadas, compressão medular, dificuldades respiratórias graves e etc. Além de ser fundadora, e presidente da Associação Carioca de Distrofia Muscular, eu sou afetada por uma doença rara chamada distrofia muscular, filha de pais raros. Meus pais casaram, ambos eram normais. Depois de 3 filhos nascidos, meu pai começou a apresentar um sintoma de uma doença genética, diagnosticada como Machado-Joseph, que é uma ataxia espinocerebellar. Minha mãe também apresentou um sintoma de distrofia muscular face escapulohumeral. Os 3 filhos afetados, minha irmã mais velha começou com sintoma aos 15 anos, aos 18 anos parou de andar, aos 24 anos ela faleceu, ela veio a óbito. Meu irmão foi normal até os 40 anos de idade, quando ele começou a apresentar os sintomas da Machado-Joseph. Era militar, oficial da aeronáutica, e veio a óbito aos 54 anos de idade. Eu, a filha mais nova, apresento até hoje, a doença distrofia muscular face escapulohumeral, que também é doença genética degenerativa. Ultimamente a doença tem evoluído bastante, Então, eu vivencio todas as circunstâncias de doenças raras. Na minha família, fui vendo um a um dos membros da minha família morrerem, irem a óbito, e nenhuma dessas doenças, nem a distrofia e nem a face escapulohumeral, que é o meu caso, e nem a ataxia espinocerebellar, ainda tem tratamento. Há casos de famílias que perdem filhos com a diferença de 3 meses de um para outro, E é muito angustiante essa vivência. Com a nossa medicação atrasa, as consequências são terríveis. Enfraquecemos rapidamente. Quem ainda caminha um pouco, deixa de caminhar. E logo, vêm as doenças respiratórias. E dessas já perdi alguns amigos derrotados pela pneumonia. Mas vamos ser justos, eles foram assassinados. Eu digo que está acontecendo no Brasil um genocídio dos doentes raros pelo atraso no fornecimento de medicação ou suspensão de tratamentos. É um holocausto silencioso, pois no atestado de óbito não traz a informação real da verdadeira causa, que foi por falta de medicação, e sim a justificativa é sempre a doença de base. Hoje nós temos 13 a 14 milhões de pessoas com doenças raras no país. Quando se fala em 14 milhões de desempregados, as pessoas se assustam, acham um número gritante. Mas quando se fala em doenças raras, não faz ideia que é o mesmo número. O conceito de doença rara começou em 1980 nos Estados Unidos e
São doenças órfãs, órfãs no sentido das investigações, órfãs no sentido de medicações produzidas para tratamento, órfãos, inclusive, no sentido de políticas públicas. Então, eram raras, inclusive na área médica, pouco se pensava nelas. O fato dela ser rara pode se constituir em empecilho ao investimento da pesquisa clínica e na consequente produção de medicamentos, principalmente porque um dos fundamentos do capitalismo é a perspectiva calculada de retorno do investimento realizado. Em tese, não há compensação financeira perceptível a priori para o investimento no desenvolvimento de medicamentos ao tratamento de doenças raras, considerando-se proporcionalmente o reduzido número de pessoas destinatárias a esses medicamentos. Esse é o principal desafio: motivar a produção e a comercialização de medicamentos destinados ao tratamento de doenças raras, para que haja, de alguma forma, a compensação para quem se propõe a investir nesse segmento. Em torno de 13 anos para desenvolvimento de um produto a partir da descoberta da sua possível inovação, e em torno de 1 bilhão e 300 milhões de dólares para chegar ao mercado um produto de inovação farmacêutica. Aqui a gente tem uma definição de doenças raras, na verdade não é um consenso, né? Os diversos países do mundo adotam conceitos diferenciados para o que seria doenças raras. São muitas doenças, apesar da doença ser rara, o seu número, né, de condições faz com que a gente tenha muitas pessoas acometidas. Então a gente está falando de doenças raras, mas as pessoas são inúmeras, né? 13 milhões só no Brasil. O Brasil adota um conceito da OMS, né, de que doença rara é aquela que acomete até 65 pessoas para cada 100 mil indivíduos. Mas o número exato dessas doenças raras ela é desconhecida. 80% delas são de origem genética, as outras 20% de origens ambientais. Os tratamentos, muitas vezes, eles são inespecíficos e inadequados. E eu quero deixar bem claro aqui, já foi inclusive falado, né, de que para essas 6 a 8 mil doenças, a gente tem uma porcentagem muito pequena que possui tratamento medicamentoso específico, né? Em torno de 100 doenças, ou algo em torno de 3%, como o Dr. Antônio disse. Então, a gente tem uma série dessas condições que não tem um tratamento muito específico, né? Que vão passar por questões de reabilitação e cuidados paliativos ou outro tipo de cuidado a essas pessoas que possuem essas doenças, né? É rara só no nome, né? Então, são muitos indivíduos necessitando de um apoio social adequado. Ela realmente está presente no nosso dia a dia, né? Então, nós temos que começar a pensar seriamente nessas doenças que nem a área médica gostava de pensar, porque dizia para os alunos, não, isso aqui é raro, vamos tratar o que é comum. Isso é terrível. A senhora é médica também, só sabe que a nossa formação foi essa. Eu sou mãe de 3 meninos, 2 deles com mucopolissacaridose. Infelizmente, um veio a óbito em 95, uma época que não se tinha nada, nem informação, para poder cuidar dessas crianças. Muito crítico não ter um diagnóstico. Eu demorei 5 anos para ter o diagnóstico dos meus filhos. Pior do que você ter um diagnóstico cruel é você não saber o monstro que você lida dentro de casa. E era assim que eu me via. Meu filho morreu, não tinha nada. Eu levava eles no médico, os médicos não sabiam nada. É muito triste isso. Você tem que explicar para um médico o que é a doença. Quando a criança chega para um tratamento, ela já está deteriorada. Não tem mais o que fazer. Se o exame do pezinho for ampliado, muitas das patologias, as crianças terão uma chance, até os 2 anos de vida. Não precisarão, talvez, nem do medicamento de alto custo, mas elas têm que ter essa chance no exame do pezinho. A gente pode ampliar isso para mais 46 doenças e eu parabenizo o Distrito Federal, que hoje tem o maior programa de triagem neonatal do Brasil. Excelente. É modelo para o Brasil. A gente precisa fazer isso, senadores. A gente precisa levar essas crianças para um diagnóstico precoce. Falta de aconselhamento genético. Então, essas mães, elas têm 1, 2, 3 filhos com o mesmo problema. Nunca foi dito a elas o risco de ter outro filho com o mesmo problema. E isso é injusto, porque ela tem o direito da programação da sua reprodução. Há 20 anos atrás, você não conseguia profissionais com essa formação específica, né, em aconselhamento genético, por exemplo. Hoje a gente tem uma rede maior de profissionais formados e capacitados, mas ainda esbarramos nesse número pouco acessível, né, de profissionais que façam essas avaliações e esse aconselhamento genético.
Os medicamentos para doenças raras, quando existem, são caros, milhares, milhões de reais por ano. A maioria deles não está incorporada ao SUS, ou seja, não foram avaliados tecnicamente e por isso não estão disponíveis no sistema público gratuito. Os pacientes, então, recorrem à Justiça para obrigar o Estado a fornecer os remédios. Em 2016, o Ministério da Saúde gastou mais de R$ 1 bilhão com a judicialização. A pasta reclama de impacto no orçamento e de possíveis fraudes. Nós temos que demandar, de alguma forma, o direito ao tratamento dos nossos filhos, dos nossos assistidos. Eu seria uma mãe inconsequente se eu soubesse que tem um remédio e deixasse meu filho morrer sem esse remédio. Eu vou atrás. O remédio do meu filho custa R$ 2 milhões por ano. Eu sinto muito. A minha maior alegria seria chegar na farmácia e comprar esse remédio. Não posso. Não é da minha alçada. É da alçada de um governo do qual eu aposto que vai fazer alguma coisa. Pacientes e associações são os vilões da judicialização? Além de tudo que passamos, ainda ouvimos isso, né? Os pacientes são os vilões da judicialização. E, em contraponto, o que tem sido feito pelo governo brasileiro? Ele, historicamente, vem tratando o atendimento aos pacientes com doenças raras de forma negligente e com enorme descaso. Haja vista que existem tratamentos básicos, simples, como já foi citado aqui, questões multidisciplinares, e que nós não temos acesso a uma fisioterapia, uma terapia ocupacional. Do jeito que as coisas estão indo no país, infelizmente, está parecendo que um paciente portador de uma doença rara tem menos direitos que um paciente de outras enfermidades. Isso é um tipo de uma discriminação inaceitável, isso é crime. Do mesmo jeito, quando falam, não, o preto, o negro não tem direito a tratamento, o branco tem direito ao tratamento, da mesma forma. Nós estamos discriminando todos esses pacientes. De verdade, nós estamos discriminando 13 milhões de pacientes no país. O artigo 196 da nossa Constituição Federal de 98, que diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Se o artigo 196 fosse respeitado, principalmente para aqueles que deveriam dar exemplo, não precisaríamos nem estar aqui hoje fazendo esse debate. Você tem o Poder Judiciário dando decisões que são, inclusive, distintas de um tribunal para o outro, né? Em alguns casos, eles dão um parecer favorável para aquele tratamento, em outros não. Então, há esse desafio também, de como é que a gente vai enfrentar a judicialização. Nós chegamos a um limite de gente criminosa prescrever remédio também, que para pessoas... remédios caríssimos, né? E que as pessoas não tinham necessidade, tirando daquelas pessoas, formando-se, né, gente capaz de fazer isso. Recentemente, escândalo daquela questão de órtese e prótese também. Então, tudo isso precisa ser também contextualizado. É preciso entender que a causa é a não incorporação. Atraso no problema de logística que deixa o paciente sem produto e que, por isso, leva à judicialização. Consequência, desorganização das compras, planejamento do sistema público, das indústrias farmacêuticas, favorecimento ao que melhor demanda, não aos que realmente necessitam, geração de oportunidades para ações antiéticas e prejudiciais ao sistema. É preciso também reconhecer que essa é uma ocorrência que nós temos observado. E o aumento da judicialização de 2013 a 2016 foi para 140%. Aonde gastos públicos foi de 1,2 bilhões, e aí um ranking dos medicamentos judicializados. 98% são de medicamentos para doenças raras. Por quê? Eles não estão incorporados. Só tem um produto incorporado há mais de 20 anos para a doença de Gaucher. Então, só tem essa porta mesmo de entrada e de solução para esses produtos, para essas pacientes. E aí a gente vê, nós temos produtos registrados e legalizados no Brasil há 14 anos, 12 anos, e temos produtos recentemente também registrados. Nenhum incorporado. Todos submetidos e todos negados. Nós estamos agora vivendo um problema conjuntural, que são medicamentos que já estão incorporados, tratamentos que já estão em andamento, cujo abastecimento é iminente, porque o Ministério modificou o sistema de compras. Ao invés de comprar
por um período mais longo, garantindo o fornecimento sem o desabastecimento, e esse desabastecimento, em muitos casos, leva à morte dos pacientes, que nós possamos sair desta audiência, pelo menos com esta decisão, que aquilo que via funcionando relativamente bem, que possamos ter o seu funcionamento normalizado, ou seja, que o Ministério da Saúde adote providências, haja com a urgência necessária para que não se verifique novamente o desabastecimento no tratamento das pessoas com doenças raras. Mas temos que combater a fraude. Combata-se a fraude, prenda-se os fraudadores, cadeia para os corruptos, mas que não se mate as vidas dos inocentes, que pagam pelos erros dos outros. Deveria ter uma plataforma já identificada dentro do Ministério da Saúde, talvez com maior controle e também ausculta de vocês que no dia a dia têm maior conhecimento e também acesso a esses pacientes, para que nós não vivêssemos essa situação hoje tão angustiante que é a vida daquele que vai autorizar também aquele pagamento em detrimento de situações orçamentárias que muitas vezes ele não tem a condição de ali arcar com ela. O Estado brasileiro alega dificuldades financeiras que não podem ser alegadas. Não há como alegar dificuldade financeira para a compra de medicamento para quem é portador de doença rara, num país que paga auxílio moradia para senador, num país que paga auxílio moradia para procurador, para ministro, para desembargador, num país que tem sobrado dinheiro para uma série de outras coisas. Nós temos que investir em pesquisa clínica, porque para as doenças raras, a pesquisa clínica virou uma forma também de tratamento. O paciente não pode esperar esse tempo de aprovação de pesquisa clínica fora do Brasil, até chegar a Anvisa ser aprovada. Muitos dos nossos meninos estão vivos hoje porque foram agraciados com pesquisas clínicas no começo de do ano 2000. O meu filho, Dudu, hoje ele está vivo por conta de ter sido sujeito de pesquisa. Ele está com 27 anos, entrou na pesquisa aos 13, já muito acometido, mas teve um sucesso na saúde. Hoje nós temos no mundo em torno de 600 pesquisas clínicas para doenças raras e genética, enquanto no Brasil nós temos 32 pesquisas neozenatos de metabolismo. Eu acredito em muito pouco. Se nós vamos comparar a diferença de quase 500 pesquisas que gera mais de 5.000 famílias que poderiam estar sendo beneficiadas de pesquisa clínica no Brasil, e será uma forma de tratamento para esses pacientes. Nós temos situações fáticas, burocráticas, que impedem que pesquisas venham para o Brasil, que esses pacientes já possam se beneficiar desde uma pesquisa, que esses medicamentos sejam registrados no Brasil, que eu acredito que a gente poderia ter mecanismos que facilitassem esses registros, né, o fast track, que seja. Nós temos órgãos regulatórios, como a FDA e o EMA. A gente não poderia aproveitar o que foi feito nesses órgãos para encurtar um pouco o tempo de registro aqui no Brasil e depois de uma incorporação, porque isso leva anos. Nós temos casos de medicamentos para doenças raras, de tratamentos, por exemplo, mucopolissacaridose tipo 1. O registro na Anvisa se deu em 2005. Até hoje, um paciente com mucopolissacaridose tipo 1 precisa entrar na justiça. Não é o melhor caminho, com certeza. É o único caminho do paciente. A judicialização, ela não é uma causa, não é o que está acabando com o SUS, ela é uma consequência do que vem ocorrendo com o nosso sistema de saúde, que não contempla esses pacientes. Alguns desses tratamentos, apesar de serem recomendados por outros organismos internacionais, é necessário averiguar até que ponto são, inclusive, seguros para essas pessoas, porque a gente pode estar incorporando tratamentos em que, anos depois, venha-se a descobrir que, além de não ser efetivo, poderia causar danos, né, às pessoas que os utilizem. Estamos em vias de concluir a regulamentação, que objetiva facilitar e também incentivar no Brasil a condução de pesquisa clínica e o registro mais célere de medicamentos destinados ao tratamento de doenças raras. Nossa ideia de facilitação do registro envolve a retirada de barreiras meramente burocráticas e de outros empecilhos semelhantes,
além da possibilidade de consideração formal de análises realizadas em agências reguladoras de outros países, bem como a excepcionalidade de supressão de requisitos dispensáveis. A regulamentação com esse propósito está em etapa avançada. Em 2014, o governo instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, por meio da Portaria 199 do Ministério da Saúde. Mas os pacientes reclamam que, mesmo depois da portaria, ainda há muita demora na definição de protocolos clínicos que são necessários para incorporar um medicamento ao SUS. Elaborar protocolos clínicos é condição sine qua non para ter o adendo no SUS, a incorporação. E aí os protocolos não chegam. E isso porque a gente tem pedido há 14, 15 anos. Por que não chega? 15 anos para tentar pensar nisso é muito tempo. E todas essas pessoas têm uma doença rara. Todos têm tratamento registrado no SUS. Nenhum está incorporado. Apesar de ter pedido de incorporação para algumas dessas patologias, nenhum foi incorporado. Tem patologia aí que está há mais de 10 anos registrado. Foi-se estabelecido em 2014, 2015, um fluxo de PCDTs que deveriam ser publicados por ano, 12 por ano, se eu não me engano, e por uma série de questões aqui pontuadas, né, como desistência ou desinteresse de grupos elaboradores que o Ministério da Saúde elencou para fazer esse trabalho, questões emergenciais, como nos anos de 2015 e 2016, como o Zika vírus e a microcefalia, que exigiram muito atenção das áreas técnicas do Ministério, afastaram o olhar para esses PCDT, ou até o próprio cenário político-econômico dos últimos anos, né, em que você tem mudanças constantes de dirigentes e um contingenciamento orçamentário que acaba atrasando um pouco, né, o pensamento, a elaboração, a formulação e a publicação desses protocolos. Então, a proposta é acelerar o cumprimento, o processo para o cumprimento daquela lista pactuada em 2014, 2015, né? Inclusive, a gente já tem alguns desses que estão num estágio muito avançado. A gente conseguiu sair daquela inércia, né, de não se trabalhar esses protocolos. E eu acho que a gente está num momento muito favorável de avanços agora, né? Nós estamos vivendo ainda hoje com as ferramentas da ditadura. Eu me deparo com uma portaria governamental número 199, de 30 de janeiro de 2014, que estabeleceu esta política pública. Imagine os senhores, é o príncipe ditando a regulamentação de um direito fundamental, quando a Constituição diz expressamente, ao tratar do direito fundamental à saúde, e da implementação do SUS, somente nos termos da lei é possível tratar dessa matéria. E aí já começa um grave desvio, porque a lei obriga, a portaria não. Que o nosso eloquente, brilhante desembargador Souza Prudente fez foi mostrar que, dentre as providências que podem ser tomadas, transformar em lei, e aí a iniciativa nossa, algumas portarias do Ministério da Saúde, dando o caráter impositivo para o cumprimento de algumas regras. Tem uma contribuição importante do Congresso Brasileiro. Tem um PLC, o 5616, que está nessa casa, na CAS, com relatoria do senador Garibaldi, que, se o andamento for favorável, ela será a primeira lei brasileira para pessoas com doenças raras. Pouco se investe em educação, pouco se investe em saúde. Afinal de contas, onde estamos investindo? Se cada um se colocasse no lugar do outro, muita coisa seria evitada no nosso país. Os corruptos pensariam 2 vezes antes de desviar verbas da educação e da saúde. O judiciário pensaria 2 vezes antes de emitir uma sentença dizendo não vou fornecer esse medicamento porque o valor desse medicamento é o preço de um apartamento. Se nós conseguíssemos vivenciar o que o outro sente, nós não diríamos uma vida tem um preço, sim, eu não estou disposto a pagar. Será que se essa vida fosse do seu filho, da sua esposa ou de um ente querido, você não estaria disposto a pagar? A minha família tem uma doença hereditária que é conhecida como, antigamente era a Coreia de Huntington. Então, eu falo porque
Eu conheço isso. Eu tenho famílias de primos, de tios, que foram dizimados pela coreia ou pela doença de Huntington. Então, eu acho que essa questão é uma questão que a gente precisa ser prático, nós temos que ter um pragmatismo nisso. Senão nós vamos ficar fazendo inúmeras audiências públicas e nós vamos sempre continuar criticando, querendo. Então nós temos que resolver e nos comprometer em criar também aqui uma subcomissão que pudesse agregar e tratar essa questão das doenças raras de forma diferenciada. Eu acho que a audiência pública ela não pode terminar sem ter alguma coisa, uma tentativa pelo menos de ter alguma coisa de concreto. Submeto ao plenário aí e 2 semanas depois dessa reunião, a Comissão de Assuntos Sociais criou a Subcomissão de Doenças Raras. O senador Valdemir Moca foi eleito presidente. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar senado.leg.br/TV ou a nossa página no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.